São grafítica, né? Como que eu posso usar ela nos ferros fundidos para auxiliar na minha alimentação, né? Então, a grafita, ela só se forma nos ferros fundidos grafíticos, né? Ela precipita diretamente do líquido e não do sólido. Então, como a grafita ela tem uma densidade menor, né? A sua formação, então ela empurra o líquido e ela vai gerar uma pressão interna, né? E essa pressão, né? Ela provoca uma expansão volumétrica do local, né? Então, aí que nasce o conceito-chave, né? A expansão grafítica acontece durante a solidificação e não depois. Então, a grafita ela vai ocorrer nos ferros fundidos cinzento, nodular e vermicular, né? E não ocorre no aço e nem no ferro branco, né? Principalmente nesse ferro, o carbono precipita como grafita durante a solidificação. Então, ferro líquido, né? Comparação de densidade, né? Ferro líquido, austenita tem uma alta densidade, né? A grafita tem uma densidade menor, né? Então, quando a grafita precipita, o mesmo número de átomos de carbono passa a ocupar mais volume, né? Então, isso vai gerar um aumento volumétrico local, e essa expansão acontece durante a solidificação. Então, por que isso acontece nos céus fundidos? Porque nos céus fundidos, né, o carbono está em teor elevado, né, aproximadamente de 2,5 a 4,3, e pode precipitar a grafita, né? Então, no aço, o carbono é menor que 2,1%, né? Então, não existe grafite estável durante a solidificação, né? Então, o carbono fica dissolvido na austenita e, no resultado, o aço ele só contrai. No ferro fundido grafite ele pode expandir. Então, o ferro fundido grafítico, né, ele se solidifica segundo o diagrama estável, né, que é o ferro grafita, né, onde eu vou ter a minha reação autética, né. Então, o líquido, né, vai transformar em austenita mais grafita. Então, vai ter geração de grafito e expansão, né, e já no, ferro, no aço ferro fundido branco, né, ela vai se solidificar segundo o diagrama estável e ter uma reação autética, eu vou ter formação de austenita, né, mais cementita. A sementida é densa e não expande, né. Então, o molde ele puxa calor mais rápido, né, quando o metal entra no molde, né. Então ele tem um gradiente térmico alto, né, resfriamento rápido, principalmente perto da parede, né. Isso vai favorecer o quê? A formação da minha cementita, né. Principalmente em peça fina, né, que eu tenho um resfriamento muito rápido, né, eu tenho a tendência de formar a minha cementita. Próximo de resfriadores também, vou ter tendência a formar a cementita, né. Então aqui, ó, por que que na prática a gente vê grafite, né, porque a fundição, né, quando a gente está fazendo a peça, né, a fundição força, né, o sistema a seguir o quê? O diagrama estável, né. Que se eu for vazar uma peça no molde sem fazer algum tratamento no metal, né, ele tende sempre o quê? A se solidificar segundo o diagrama metastável. Então como é que é feito isso? Então a gente introduz, né, inoculantes, né, que ele vai criar núcleos, né, artificiais de grafita, né, ele reduz drasticamente, né, a barreira de nucleação, né, principalmente a inoculação, né. Então a inoculação, né, ela favorece a formação da grafita, né. Então tem vários tipos de inoculantes, né, que eles são elementos grafitizantes, né, que favorece a formar grafita, né. Ferro silício, bário, zircônio. Então, o silício, né, ele reduz a estabilidade da cementita e aumenta a atividade do carbono, né. O resfriamento mais lento também dá tempo para a grafita crescer, né. Diferente desse quando eu uso tenho um resfriamento muito rápido, né, não dá tempo dessa minha grafita crescer, né. Então eu tenho a tendência de formar o quê? A minha cementita. Controle do molde, né, areia, baixa extração térmica e menor gradiente. O que que acontece microscopicamente, né, o líquido começa a solidificar, né, a minha austenita nucleia, o carbono se acumula no líquido residual, se não houver núcleo, né, vai o quê? Nuclear a cementita. Se houver núcleos, a grafita nucleia, né, que seria o meu adição dos meus inoculantes. A fase que ganha domina a microestrutura, né. Só que, né, um diagrama ferro-carbono, né, então aqui eu tenho o ponto eutético, né, as ligas que estão cá aqui seria minhas ligas hipoeutética, para cá seria minhas ligas hipereutética, né, então eu tenho líquido, aqui eu tenho austenita mais líquido, né, então aqui eu vou ter a minha formação de austenita mais cementita, ilideburita, aqui cementita, ilideburita, né.
Então, o que que realmente define o diagrama estável e metastável, né? É a cinética de resfriamento, né? Então, rápido cementita, lento grafita, né? A minha nucleação, né, que é feita com inoculantes, né? Então, quando eu tenho poucos sítios, né, eu vou ter poucos núcleos, né, eu vou ter a minha formação da minha sementita, né? Então, elementos químicos, né, que favorecem, né, a formação da grafita, o silício, né, e manganês e cromo, né, eles favorecem o aparecimento da minha sementita, né? Então, a minha grafita, né, ela precisa de mais ajuda para nuclear, né? Então, imagina dois caminhos. Caminhos A, grafita mais curto, mais cheio de obstáculo. Caminho B, sementita mais longo, mais estrada lida. Se o tempo for curto, resfriamento rápido. O sistema pega o quê? O meu caminho B, né? Que ele é mais fácil, né? O metal tem tendência o quê? A se solidificar segundo o diagrama metastável, né? Formando a minha sementita. Aqui não é só um trecho de um livro, né? Sobre a minha pressão, né? Que se forma devido a essa minha expansão da grafita, né? Também que favorece, né? Então, o aumento do líquido, né, ele pode produzir uma pressão líquida no molde várias centenas de PSI. O autor cita aqui 2 MPa, né? Então, a minha pressão, né, se é força sobre área, então se eu quero a minha força, né, eu vou ter uma pressão sobre área, né? Então, isso, né, vai ocasionar o quê? Eu vou ter mais peso sobre a caixa superior, né? Então, vou ter meu molde aqui, né? Então, vou usar uma peça, né, dependendo do meu molde, né, como é que eu faço o sistema de travamento desse molde, tem vários tipos, né? Então vou ter que colocar mais grampos, travas, né? Aqui para quando ocorrer essa expansão da grafita, né? Esse meu molde não abrir, né? E não ocasionar rebarba, né? Deformação da minha peça. Então eu coloco pesos em cima aqui, né? No meu caso, a gente trabalha com lastros em cima, né? Então o ideal mesmo é quando correr esse travamento aqui para esse molde não abrir, né? Então eu vou ter menos risco de rebarbas, né? Ter o dimensional da minha peça maior, isso acontece bastante, né? As minhas tolerâncias são em décimos, né? Então eu vou ter uma abertura do meu molde, né? E ter o dimensional da peça maior. Inclusive, em alguns casos, né, a gente faz até o modelo menor para o quê? Para compensar essa minha abertura do molde, né? E dependendo da peça, né, que eu tenho uma área de contato muito grande ali, né, eu vou ter uma força o quê? De abertura maior, né, que a minha pressão é o quê? É Beside, né, diretamente proporcional, né. Vou ter uma área maior, vou ter mais força, né. Aqui é só um exemplo, né, de uma fundição, ela usa sistemas de grampo, ó, que é uma moldagem em pilha, né, a gente chama em pilha, em árvore. Então eu vou acumulando vários moldes, né, e aqui ele bota uma corrente, né, uma trave embaixo aqui, ó, onde é travado, então ele segura, né, esse molde meu abrir aqui, né, então favorece eu não ter abertura do molde, o vazamento de metal na minha divisão, né, a rebarbas, então esse sistema aqui favorece bastante, né. Aqui é só um exemplo de um molde em pilha, né, veja o que aconteceu, né, o molde rachou aqui, ó, é uma pressão muito grande, né, e esse aqui é usado só pesos em cima, né, são lastros. Lógico que também se a qualidade da areia não tiver adequada, né, tem a tendência a se formar essas rachaduras, né. Dependendo da parede de areia também, são algumas variáveis, mas é o que pode estar acontecendo, né. Então, o que é indicado, né, o pessoal indica sempre usar um sistema parecido com esse, né. Não precisa ser igual, né, mas, tem alguns sistemas que usam prensa, outros tipos de trava, munhão, mas o molde fica mais travado dessa forma, né. Em vez de usar o lastro, né, por cima, a gente chama de lastro, né, são pesos por cima. Então aqui, o meu ferro fundido e cinzento, né, então a minha grafita, né, ela cresce, o sistema é cooperativo, né, então tem a minha austenita grafita, né, então tem as minhas dendritas, né, que eu vou ter minha formação das minhas células eucléticas, né. Já no meu ferro fundido nodular, né, então o eutético, a gente chama de divorciado, né. Então a grafita, né, ela nucleia, né, como nódulos protéticos, né, depois forma-se um halo de austenita, né, e o
crescimento dessa grafita ele ocorre isolado do meu líquido, diferente do meu ferro fundido cinzento. Então, sobre a minha expansão, né, da minha grafita, né, só esse gráfico aqui, né, para exemplificar, né, tem a minha peça, o meu maçalote, né, a minha seção de ligação do meu maçalote com a peça, né. Então, o que esse gráfico fala? Então, que eu tenho o meu eixo da temperatura e o meu volume, né. Então, nos ferros fundidos, né, primeiramente eu vou ter o quê? Essa minha contração primária aqui, né. Então, se eu tenho quanto mais alto a temperatura, né, eu vou ter uma contração maior, né. Por isso é indicado que se vazar em temperaturas, mais baixas, né. Então, a contração primária, né, no estado é a redução de volume, né, do metal ainda totalmente líquido, né, desde a temperatura de vazamento até a temperatura de início da solidificação. Então aqui eu não vou ter sólido ainda, né, não existe nenhuma casca sólida, né, e não existe resistência mecânica, né, que seria essa parte aqui, né. Então seria a minha contração primária. Então por que que ela vai acontecer, né, porque os átomos no líquido têm alta energia, né, e ao se resfriarem, né, eles se aproximam. A densidade aumenta, né, então isso é um comportamento físico normal de líquidos metálicos, né. Há uma analogia, né, água quente no copo, ao resfriar o nível abaixa um pouco, então isso seria a minha contração primária, né. Então, é isso que é uma função do maçalote, né, ele alimentar essa minha contração primária. Então, a minha região do vale, né, aqui, né, então seria aqui, né, onde vai iniciar o que é a minha solidificação, né, então esse ponto abaixo do gráfico aqui mostra, né, no início da minha formação da minha austenita, né, a passagem do estado totalmente líquido para líquido mais sólido, né, então eu vou ter a minha região, né, pastosa, né, onde eu vou ter líquido mais sólido. Então aqui que vai começar a contração de solidificação, né, ainda sem grafita significativa. Então essa minha região aqui central ainda, né, vou ter a minha expansão da grafita, né, então veja aqui com o meu volume, né, ele cresce aqui, ó. Então aqui eu vou ter a minha expansão da minha grafita. Então a austenita cresce, né, o carbono ele é rejeitado para o líquido hiperdendrítico, né, então o líquido fica supersaturado em carbono, a grafita nucleia e cresce, né, mas por que o volume aumenta? Então, a grafita ela tem uma densidade muito menor que o ferro líquido, né? E a austenita. Então, ao precipitar, né, ela ocupa mais volume e gera uma pressão interna, né? Então, aonde que o gráfico dá essa subida aqui, né? Aqui eu vou ter a minha expansão. Então, o que seria esse líquido hiperdendrítico aqui, né? É o último metal líquido que sobra, né, durante a solidificação, preso entre os braços dendríticos das austenitas, né? Iter entre dendrítico relacionado às dendritas, né? Então foi aquilo lá que a gente já viu em algumas aulas, né, então eu vou ter a minha formação das minhas dendritas, né. Então aqui, ó, eu vou ter essa região aqui com postas de metal, né. Então, o meu metal vai ficar preso, né, entre esses braços dendríticos, né. Então é o líquido que fica nos vãos da estrutura sólida em crescimento. Então o meu pico aqui no gráfico, né, então vou ter minha máxima expansão, né, então a minha grafitização ela está no máximo, né, a expansão atingiu seu limite, o líquido intercelular está quase esgotado, né. Se a expansão for excessiva, pode surgir veios, trincas, né, levantamento de areia. Então aqui, ó, essa expansão aqui que comenta aqui, alguns moldes, né, que tem, principalmente molde em areia verde, que a compactação, né, é inferior, né, dependendo máquina, né, que pode acontecer com esse molde? Pode acontecer uma deformação nesse meu molde, né, devido a essa minha expansão, né, é onde a minha peça vai vai ficar fora do meu dimensional, vai dar um inchamento na peça que a gente chama, né. Ter levantamento de areia, né, por isso que o molde tem que estar bem o quê? Travado, né, entre a minha divisão, né. Mas uma das causas principais é inchamento, né. Já já presenciei bastante peças com esse tipo de problema, inchamento da peça, né, por isso que às vezes tu usa um maçalote maior, né, para compensar isso também. Então depois eu tenho a minha contração o quê? Secundária, né,
Então, todo líquido residual ele se solidifica, então ocorre a contração sólida. Então, a grafita não cresce mais, o volume volta a diminuir. Então, se não houver líquido suficiente, né, surgem microporosidades. Então, que seria a minha contração é secundária, né, onde vai surgir esses micro rechupes, né. Na minha contração primária, geralmente esse rechupe que se forma, né, caso ele se formar, né, dependendo do sistema de alimentação, são rechupes maiores, né. Rechupa hidrodendrítico é difícil de alimentar, né? Então ele é difícil porque ele vai ficar entre as postas das minhas dendritas, né? Entre as minhas dendritas, vai formar as postas ali. Então o rechupo primário, né, ele ocorre antes da grafita no líquido, então ele é evitado com massalotes bem dimensionados, para mim alimentar essa minha contração primária aqui, né? Rechupo secundário, ele ocorre após a grafitação no líquido residual, né? Ele é mitigado com o controle da grafização, nucleação adequada e gradiente térmico correto. Aqui só um exemplo, né? Então, tem a minha peça e meu maçalote, né? Então, imaginando que o meu metal está entrando aqui pelo meu maçalote, né? Então, esse meu maçalote, né? Ele vai alimentar a minha contração primária, né? E o início da solidificação da peça aqui, ó. O metal está entrando, né? Então, após um tempo aqui, né? Com amostrado no gráfico, eu vou ter o quê? Começar começa a ocorrer a minha expansão da minha grafita, né? Então, ela vai promover um aumento de pressão e refluxo, né? Então, esse metal aqui, ó, tende a acontecer um refluxo para o meu maçalote, né? Então, por isso que é importante, né, nos ferros fundidos, a gente calcular essa minha seção aqui, ó, para ocorrer o quê? Para haver no momento ideal, né? Haver esse interromper, né, a passagem de metal do meu maçalote e dos meus canais para a peça, para toda essa minha expansão ficar dentro da minha peça e evitar problemas de porosidade, né? Então aqui eu vou ter a minha solidificação do meu pescoço, né, meu pescoço do maçalote e o acúmulo de pressão que garante a autoalimentação das postas isoladas, né? Seria aqui, ó. Então, a minha autoalimentação vai garantir a sanidade interna dessa peça, né? Por isso que algumas peças, né, principalmente peças com molde rígido, né, nem se usa maçalote, né? Então, a própria expansão, né, da minha grafita, né, com controle de outras variáveis também, né, de temperatura, composição química, então é possível a gente tirar peças, né, sãs, né, com a sanidade sem falhas internas, sem rechupes, né, sem o uso de maçalote, né? Isso é interessante, né, que eu vou ter um rendimento metálico bem maior, né? Vai ser mais fácil para mim fazer quebra de canais, rebarbar a peça. Então isso facilita bastante, né? E em muitos casos é possível, né? Principalmente em peças pequenas, né? Peças em ferro fundido cinzento, molde rígidos. Então, a gente consegue tirar bastante peças sem uso de maçalotes. Então, que durante a expansão, né, o metal líquido ele é empurrado de volta, né? Então, pode acontecer esse refluxo, né? Então, por isso que o meu pescoço maçalote deve se fechar no momento certo, né? Por isso ele deve ser calculado de maneira certa. Então, ocorre o refluxo pelo canal maçalote, né? Então, isso vai criar um vazio interno posteriormente, né? É um defeito contra-intuitivo, né? Então, o rechube não surge por falta de metal, mas por perda de pressão interna. Porque a minha expansão, em vez de ficar dentro da minha cavidade, ela volta pelos canais, né? Então, importância prática, né? Muito comum quando moldes pouco rígidos, né? Canais muito largos, né? Que eu comentei do meu pescoço muito grande, né? E a expansão da minha grafita, né? Ela escapa. No ferro fundido cinzento, né? A minha expansão ela escapa, né? A grafita cresce em lamelas longas, as lamelas se conectam e criam caminhos preferenciais, né? Então, a expansão, ela se distribui ao longo das lamelas, alivia a pressão interna e parte da expansão é dissipada, né? Por isso ela tem menos pressão interna, né? Menor risco de empurrar o molde e mais tolerante a molde menos rígido, né? Já no ferro fundido nodular, né, a expansão ela é
confinada, né? Então, a grafita cresce em nodos isolados, cada nodo cresce para todos os lados, né? Empurra a austenita ao redor. Então, essa é a minha expansão, né? Ela fica localmente confinada, gera pressão hidrostática maior, né? E atua diretamente sobre o líquido interdentítico e as paredes do molde, né? Então, vou ter uma pressão interna maior e maior capacidade de fechar microporos, né? Empurrar metal para regiões críticas, né? Então, causar refluxo se o sistema permitir. Então, o ferro fundido nodular ele gera uma pressão interna durante a solidificação, porque a expansão da grafita esferoidal, né, ela é confinada, enquanto no cinzento a grafita laminar ela dissipa essa minha expansão. Então, né, no ferro fundido nodular, né, eu vou ter a pressão, né, gerada no ferro fundido nodular são superiores às geradas em ferro fundido cinzento, né? Então, provavelmente pela solidificação mais espaçosa, também pelo caráter duotético divorciado, né? E também por possuir mais carbono, né? Para formar mais grafitas. Aqui é um rechupe, né? Que aconteceu numa peça, né? Então, esse meu pescoço do canal que está aqui, né? Tem meu maçalote, né? E esse meu pescoço maçalote está ligado à peça. Então, o pescoço aqui, nesse caso, ele se solidifica, né? Prematuramente, né? Então, antes, né? Bem antes, né? Ele fecha bem antes do momento ideal e forma-se um rechupe próximo à peça, né? A ligação com o pescoço. Então, a partir do momento que tu quebra esse maçalote, né? Tu vai separar o maçalote da minha peça, tu vê esse defeito aqui na minha seção aqui, né? Isso acontece bastante, né? Também, né? Outro tipo de rechupe que acontece, né? É calculado o maçalote, né? Eles colocam o maçalote muito próximo da parede aqui, ó. Então tem uma concentração de calor muito grande aqui, né? Então, o ideal sempre é verificar essa distância aqui, né? Não, além de ficar ruim para compactar a areia, né? Vai ocorrer, né? Esse aqui é metal, né? Metal, metal. Então vai dar vamos chamar de um ponto quente aqui, né? E vai acontecer esse tipo de falha aqui, essa depressão aqui, ó. E também, né, é usado bastante para ver essa expansão da grafita, controle de nucleação, né, dos ferros fundidos, né? Então, nesse canal aqui do Doutor Fundição, né, tem essa live aqui, né, que sobre nucleação dos ferros fundidos é interessante assistir, né? Então, através dessa nucleação, né, a gente consegue eliminar rechupes, né, que seria a análise térmica, né? Esse é um conceito que é antigo, né, mas no Brasil vamos dizer que é um pouco recente, né, agora que as fundições estão começando a usar. Então é interessante assistir para entender, né? Isso aí, né, sobre a expansão da grafita, né? Então, sempre lembrar, né, que é um fator que deve ser usado, né, a favor do fundidor, né? Principalmente para evitar rechupes, né? Então, emprego de moldes rígidos, né, é importante, né? Temperaturas de vazamentos baixos, né, para ter uma contração líquida menor, o estrangulamento dos canais, né? O meu pescoço, né? Ele fechado no momento certo, a nucleação e do banho, né? Que é importante, depois que eu expliquei sobre a análise térmica, né? É isso aí.